Olá! Para todo mundo que estuda ou tem interesse em engenharia de produção, o papo de hoje é simplesmente crucial. A gente vai mergulhar em um dos pilares que sustentam, olha, qualquer indústria de sucesso: a logística e a cadeia de suprimentos. Bora lá entender isso a fundo? Vamos imaginar uma cena. Pensa aí. O cenário ideal, sabe? Uma linha de produção novinha em folha, super moderna, tudo projetado nos mínimos detalhes. Cada robô no seu lugar, cada esteira rodando suave, cada sensor piscando, tudo funcionando numa harmonia que, olha, é de encher os olhos. A eficiência está no talo. A produção está batendo recorde atrás de recorde, dia sim, dia também. É quase uma obra-prima da engenharia de produção. Sabe quando tudo parece se encaixar? Cada detalhe está perfeito. Mas aí, de repente, silêncio. Tudo para. As máquinas mudas, os robôs congelados na posição. Aquela produção toda, que parecia um rio fluindo forte, simplesmente secou. Parou tudo. E a pergunta que fica no ar, ecoando pela fábrica inteira é: ué, cadê a engrenagem que estava faltando? Um componente, umzinho que seja, mas um componente crucial. Não chegou. Mas por quê? É exatamente essa pergunta que a gente vai desvendar hoje. E para a gente entender isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a engrenagem que faltava. Depois, a gente vai definir o campo de jogo. Na sequência, vamos ver o papel do engenheiro. Depois, algumas ferramentas de gestão e, para fechar, o desafio do futuro. Então vamos lá. Aquela tal engrenagem. Sabe, na maioria esmagadora das vezes, o problema não é uma pecinha física que quebrou dentro da máquina. Não mesmo. A verdadeira engrenagem que falta, o que realmente para tudo, é uma falha. Uma falha em algum ponto daquela rede imensa, super complexa, que alimenta a produção. Uma falha na cadeia de suprimentos. Certo. E para a gente conseguir entender essa falha, o primeiro passo é colocar os pingos nos is. A gente precisa definir os termos. Afinal, o que é logística e o que é a cadeia de suprimentos, ou o famoso supply chain? Muita gente usa como se fosse a mesma coisa, mas, olha, são conceitos bem diferentes. Entender a diferença entre os dois é a chave de tudo. Pensa assim, a logística é o como, ela está focada na operação. Como o produto vai de A para B? Como a gente guarda isso? Como a gente controla o estoque? É o lado prático da coisa. Já a cadeia de suprimentos, essa é mais ampla. É o que e o porquê. É a estratégia. Ela olha a rede inteira, desde o fornecedor da matéria-prima lá na ponta, passando pela fábrica, até o produto chegar na mão do cliente. Resumindo, a logística é uma peça importantíssima dentro da cadeia de suprimentos. E para essa ideia ficar bem clara, vamos usar uma analogia. A cadeia de suprimentos é como se fosse o sistema circulatório de uma empresa. É o que mantém tudo vivo. Se a gente pensar que a logística são as artérias e as veias responsáveis pelo transporte, a cadeia de suprimentos é o sistema completo. Inclui o coração, que bombeia, os órgãos, tudo. Ela cuida do fluxo de tudo: informação, material e até do dinheiro. Ok, e é aqui que a gente chega no ponto principal, especialmente para quem é da engenharia de produção. Por que, afinal, é tão importante dominar esses conceitos? Simples, porque é exatamente aqui que quem é da engenharia de produção deixa de ser só mais um músico e vira o maestro da orquestra toda. E o impacto disso é direto, dá para medir em números. Alguém tem engenharia de produção que manja de supply chain consegue fazer o quê? Consegue reduzir o lead time, ou seja, o tempo entre o pedido e a entrega, consegue otimizar o estoque para não ter coisa parada nem faltando, consegue melhorar o tal do what if, que é entregar no prazo e tudo certinho, sem faltar nada. E o resultado disso tudo? Cliente mais feliz e, claro, custos operacionais lá embaixo. São as métricas que dizem se a operação é um sucesso ou não. Agora, se ainda resta alguma dúvida sobre a importância disso tudo, se liga nesse número. Pensa num produto qualquer. Em muitas indústrias, até 70%, isso mesmo, 70% do custo final desse produto pode vir direto das atividades de logística e da cadeia de suprimentos. Então, gerenciar bem essa área não é só um detalhe para ser mais eficiente. É uma questão de sobrevivência financeira para a empresa. Ponto. Beleza, a gente já entendeu o que é e por que é importante. Agora a pergunta é, como? Como se gerencia essa complexidade toda? Quais são as ferramentas na mão de quem é da engenharia de produção? Vamos dar uma olhada em duas que são, assim, clássicas e muito, mas muito poderosas. A primeira delas é o famoso Just in Time, ou JIT. A filosofia por trás é:
Olha, é quase genial de tão simples e ao mesmo tempo poderosa. A ideia é produzir só o que precisa, na quantidade que precisa e no momento exato em que se precisa. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. O grande objetivo aqui é acabar com o desperdício, especialmente aquele estoque gigante caro parado no galpão. E o fluxo do DIT é uma beleza de ver. Funciona assim: é a demanda do cliente que dá o sinal de partida. Ela puxa a produção. Esse sinal vai lá para o fornecedor, que entrega os componentes na boca da linha de montagem, exatamente na hora de usar. E qual o resultado? O produto fica pronto com o mínimo de estoque parado, às vezes com estoque zero. É eficiência máxima acontecendo na prática. A segunda ferramenta que muitas vezes anda de mãos dadas com o DIT é o Kanban. É uma palavra japonesa que significa algo como cartão visual. E é basicamente isso, um sistema de sinalização supervisual e intuitivo para controlar o fluxo do trabalho. A lógica aqui é bem inteligente. Sinais visuais, tipo uns cartões ou post-its, mostram a capacidade de cada etapa do processo. Uma tarefa nova só avança, só é puxada para frente, quando tem um lugar vago esperando por ela. O que isso faz? Limita a quantidade de trabalho em andamento, o famoso work in progress. E com isso, a gente evita aqueles gargalos, aqueles engarrafamentos que são pesadelo de qualquer linha de produção. Só que, o mundo não para de girar. As ferramentas que a gente usa hoje já estão sendo reinventadas pela tecnologia. E isso nos traz direto para a nossa última parada. Qual é o grande desafio que o futuro reserva para a logística e para a cadeia de suprimentos? O futuro, pelo que tudo indica, está sendo desenhado por 4 forças gigantes. Primeiro, inteligência artificial e automação, tomando conta de tudo, de armazéns a caminhões. Segundo, uso de Big Data para a gente prever a demanda com uma precisão que parecia ficção científica. Terceiro, um foco cada vez maior e muito necessário em sustentabilidade. E por último, a gente percebeu que precisa construir redes que sejam mais fortes e flexíveis, mais resilientes e ágeis, para aguentar o tranco de crises que a gente nem espera. E essa mudança toda é tão, mas tão profunda que ela redefine o papel do profissional da área. A ideia é que as cadeias de suprimentos do futuro vão ser autônomas, vão se otimizar sozinhas. E com isso, o papel de quem é da engenharia de produção vai mudar drasticamente. De alguém que gerencia processos para alguém que projeta e cria esses sistemas inteligentes. É uma baita evolução. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. No mundo em que as cadeias de suprimentos são autônomas, em que as máquinas tomam as decisões do dia a dia, qual vai ser a contribuição que só um ser humano, que só um engenheiro ou uma engenheira de produção vai poder dar? Fica aí a reflexão.